Hora então da gente falar sobre fechamento de vendas. E obrigado a você que está aqui comigo, obrigado a você que está ligado aqui nas melhores técnicas que existem para você ter alta conversão. Que momento importante é o fechamento, né? Eu costumo dizer que o fechamento é a marca do pênalti. Fechamento é aquele momento que você tem a decisão do jogo. Sabe aquele jogo que daqui a pouco, assim, vamos brincar, tá 47 do segundo tempo, né, na metáfora do futebol, e você tem um pênalti. Você sabe que se você bater o pênalti e converter, como a gente diz na linguagem do futebol, que é parecido com a linguagem da venda, né? A gente fala em conversão também. Se você converter agora e o jogo estava 0-0, dificilmente o adversário consegue reagir e ainda dentro do prazo dos descontos virar esse jogo. O fechamento é o momento em que a bola está no pênalti. Por isso, é uma hora muito importante para você estar concentrado, focado. E sabe aquele jogador de futebol que respira? Hoje eles fazem até um pouquinho de balaca em excesso. Mas sabe aquele jogador de futebol que ele faz aquela expirada que é para ele se centrar e para ele bater o pênalti com mais precisão? É isso que é o fechamento. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: Eduardo, eu sou um bom vendedor, minha dificuldade é no fechamento. E eu sempre pergunto, será verdade? Será que a sua dificuldade é no fechamento? Porque venda é um processo. Vamos tentar resumir. Prospectei um cliente, consegui estar na frente de um cliente, criei conexão com ele, passei simpatia, passei para ele uma atenção, estou tratando o cliente pelo nome, fiz perguntas, compreendi a necessidade dele, agora estou apresentando uma solução que resolve o problema dele. Na medida que eu estava falando, transmiti autoridade, o cliente viu que eu sou uma especialista ou um especialista naquilo que eu estou falando, fui competente para diferenciar o meu produto ou serviço, ou seja, subvender valor, soube mostrar para o meu cliente por que valeria a pena pagar um pouquinho mais pela qualidade do produto ou do serviço que a gente presta. Provavelmente nesse meio do caminho apareceram algumas objeções do tipo: tá caro, vou pensar, vi mais barato na internet. Consegui superar essa objeção. O fechamento é a consequência natural desse processo. Então, quando alguém me diz eu não sei fechar, eu sou obrigado sempre a pensar: será que isso é verdade? Será que o fechamento não está difícil para este vendedor, representante, corretor? Será que esse fechamento não está difícil pelo erro em algumas das outras fases da venda? Esse é o primeiro raciocínio que eu gostaria de deixar para você. Mas agora eu vou partir da premissa que tudo que a gente fez antes está dentro dos fundamentos para fazer uma boa venda. E que o fechamento agora é a próxima e natural fase do processo de vendas. Sabe aquele jogo de dominó que a gente derruba e ele vai caindo? Para mim, o fechamento é como se fosse o último dominó a ser derrubado. Se eu vim bem feito fazendo as fases anteriores, o último dominó para cair é simplesmente uma consequência. Agora, se eu posicionei mal no lugar errado um dominó e ele caiu, e quando caiu bateu no lado e não derrubou o próximo, eu provavelmente não atinjo o meu objetivo final. E neste momento, eu preciso ser muito didático com você. E ser didático é uma coisa que para mim é muito fácil, porque é uma das coisas que eu mais estudo. Eu comandava uma empresa com 199 vendedores. Eu trabalho para empresas como Apple, Mercedes, Bayer, Visa, Unimed, John Deere, Gerdau, Tramontina. Meu Deus, são milhares de clientes. E para mim conseguir ajudar os profissionais de vendas extraordinários dessas empresas, eu preciso ser uma pessoa extremamente didática. Então vamos lá. No mundo do fechamento de vendas, você vai lidar com 3 casos diferentes. O primeiro caso é o caso dos seus sonhos. O cliente diz para você: vou levar. Tá fechado. O segundo caso é o cliente que faz algum tipo de pergunta que permite a você fechar. E o terceiro caso é o caso mais desafiador. É o caso em que o profissional de vendas, a vendedora, o vendedor, ele tem que pedir o fechamento. Então, vamos isolar primeiro esses 3 casos. O cliente diz que vai comprar,
o cliente faz uma pergunta que nos leva à possibilidade de fechar, ou então se trata de uma venda mais desafiadora em que você, como profissional de vendas, tem que pedir o fechamento. E vamos então pensar no caso dos sonhos. Eles existem, Eduardo? Existem. Acontece muito, principalmente em vendas mais transacionais, em vendas que não são tão consultivas. Você fez a apresentação de um produto, digamos, você está ali com um iPhone, vou falar em homenagem ao meu cliente, né? Você está ali com um iPhone, você apresentou as especificidades, esse aqui é 16 Pro Max, ele está tanto, você vai pagar por ele tanto, eu parcelo em tantas vezes, e às vezes o cliente está ali, está olhando aquilo e o cliente diz, ok, vamos fechar. Às vezes você está vendendo um seguro, você apresentou ali, você apresentou a taxa de franquia, você apresentou a condição de pagamento e o cliente diz para você, tá, vamos fazer em 4 vezes. Às vezes, numa venda, o fechamento ele é tão natural que ele parte do cliente e não exige de você uma técnica de vendas muito elaborada. Ah, mas só não pensa que você não tem mérito. Se o cliente fechou naturalmente, é porque você foi muito competente. Imagina que você está vendendo um implante de R$6.000. Se você fez a apresentação, mostrou o tipo de material, a história da clínica, o profissional que vai atender ele, você apresentou um preço de R$6.000 e quem sabe você diz para esse cliente que ele pode parcelar em até 4 vezes de R$1.500, se o cliente achou seu preço justo, está dentro da possibilidade dele e ele viu que vale, talvez ele vai dizer para você, ok, vamos agendar um horário então, quando é que a gente poderia fazer? Então, muitas vezes o fechamento pode ser natural e isso não tem nenhum demérito. Quando um cliente disser para você, vou levar, tá fechado, aonde é que eu pago? Pode agendar a nossa sessão? Não pense que foi barbada e que você é um cara ou uma mulher muito sortuda. Pelo contrário, é sinal que você é muito bom. Porque quando o fechamento é natural, é porque você foi competente na arte de construir cada etapa. Mas, Eduardo, não tem aqueles clientes que vão comprar independente do vendedor? Tem sim. Mas esse cliente que vai comprar independente do vendedor, ele normalmente faz algum tipo de objeção ou faz algum tipo de argumento que tornam o fechamento mais difícil. Então, primeira condição, a condição dos nossos sonhos, mas que não vem do acaso, é que o fechamento é absolutamente natural na conclusão de todo o processo. Mas, porém, todavia, contudo, outros clientes, eles fazem perguntas que permitem a você fechar uma venda se você dominar as técnicas. Ah, sim. E meu Deus do céu, como eu vejo o vendedor botando dinheiro fora, fazendo perguntas que se o vendedor conhecesse um pouco de técnica, era só responder do jeito certo que você teria fechado a venda. Mas alguns vendedores, infelizmente, nunca fizeram o que você está fazendo neste momento. Ou quem sabe, esses vendedores nunca trabalharam numa empresa que proporcionou a eles este momento de eles entenderem que existe um jeito que se um cliente faz uma determinada pergunta, se você responder do jeito certo, a sua resposta já é o próprio fechamento de vendas. E eu criei essa técnica e eu chamei essa técnica de bateu, levou. Eduardo, o que é a técnica bateu, levou? Muito simples. Quando o cliente faz uma pergunta, você não responde de um jeito ingênuo. Você responde de um jeito que leva diretamente o cliente para o fechamento. Porque se o cliente está fazendo uma pergunta para você e essa pergunta possibilita o fechamento, é porque esse cliente está quase comprado. Na verdade, talvez você esteja diante de um cliente um pouco inseguro. Algumas pessoas são inseguras. E algumas pessoas inseguras, se você não der um empurrãozinho, eles não vão comprar. E às vezes a insegurança do cliente aparece numa pergunta, que ela tem, na verdade, a oportunidade de você só botar a bola para dentro. E na metáfora do pênalti, que eu fiz aqui no início, dizendo para você que fechamento era o pênalti, às vezes o cliente
não é que causou um pênalti, permitiu um pênalti para você bater. Não vai ter nem goleiro para defender agora. Ou seja, é só botar para dentro. Mas por incrível que pareça, tem vendedores que ainda chutam para fora. Vamos pegar alguns exemplos e, é claro, depois você vai ter que adaptar esses exemplos a realidades que acontecem no seu tipo de venda. Porque, repito, eu domino a técnica de vendas, eu te ensino um jeito de fazer, mas você tem que adaptar à realidade da sua empresa. Vamos pegar agora alguns exemplos de como é que você poderia usar a técnica bateu, levou? Fica aqui comigo agora. Vamos lá então. O cliente pergunta para você, entregam em casa? Quem faz uma pergunta, entregam em casa, está muito preparado para comprar. Você não vai perguntar se entregam em casa se você não gostou do preço. Você não vai perguntar se entregam em casa se você não gostou do produto. Mas o vendedor ingênuo que não domina a técnica de venda responde, entregamos sim. E continuam deixando o cliente na dúvida. Já um vendedor que domina a técnica de vendas faz de conta que o cliente pergunta, entregam em casa? Ele responde assim para o cliente, quarta-feira ficaria um dia bom para a gente entregar na sua casa? Tem sempre gente lá para entregar? Neste momento, a resposta do cliente pode ser, não, tem sempre gente lá, acabou de fechar a venda. Ou ele talvez pudesse responder para você, não, na quarta-feira não dá, vai ter que ser só na sexta-feira. O que aconteceu? Você acabou de fechar a venda. A técnica bateu, levou você pega uma pergunta de interesse do cliente e com a tua técnica você devolve com uma pergunta cuja resposta do cliente já significa a própria decisão de compra. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu já fui um vendedor ingênuo. Hoje eu não sou mais um vendedor ingênuo porque hoje eu domino técnica de vendas. O cliente pergunta assim para você, tem como conseguir frete grátis? Na verdade, você sabe e você pode usar a técnica bateu, levou, parecida com o que eu ensinei para você lá no módulo de negociação. Mas nem todos viram o módulo de negociação. Se você sabe que pode conseguir frete grátis, você não vai responder conseguimos sim. Você vai responder para o cliente, se eu conseguir, estamos fechados? Neste momento, o cliente assume um compromisso com você, que se você conseguir aquilo que você já sabe se vai conseguir ou não, ou que tem alguma chance de conseguir, o jeito que você responde aproximou você de conseguir uma resposta. Cliente pergunta, parcela em quantas vezes? Você pode responder, consigo parcelar em 3, 4, 5 vezes sem juros ou consigo parcelar em até 10 vezes com uma taxa de juros. Que condição dessas ficaria melhor para você? Eu acabei de pegar uma pergunta de condição de pagamento e quero voltar a dizer uma coisa para você. O cliente não pergunta se consegue uma condição de pagamento melhor se ele não gostou, se ele não está interessado, se ele achou que o preço é caro. O cliente está dando para você uma oportunidade incrível de você fechar essa venda, porque ele é um pouco mais indeciso, ele só está precisando de um argumento final para se convencer, ou às vezes para convencer outra pessoa que ele dê satisfação para dar do que ele comprou. E neste momento é a habilidade do profissional de vendas que realmente decide o sucesso, devolvendo na técnica bateu, levou com uma pergunta que leva imediatamente para o processo de fechamento. Mas nem tudo é fácil. Nem tudo é fácil. E algumas vendas só vão sair se o vendedor for competente para dominar uma técnica de fechamento. Esses dias eu vi um vídeo de um profissional que eu respeito porque, aliás, é do meu jeito de ser, eu respeito a todas as pessoas, mas respeitar não significa que eu concorde. E este profissional disse a seguinte frase, não existe técnica de fechamento. Eu discordo. Respeitosamente discordo. E existe sim técnicas de fechamento. Sabe por quê? Porque existem clientes indecisos. Boa parte dos clientes hoje são indecisos. Eu faço treinamentos ao vivo todo mês. E muitas vezes eu pergunto nesses treinamentos ao vivo, quem de vocês lida de vez em quando com clientes indecisos? E eu acho que você pode imaginar que 80%, 90% das pessoas lidam com clientes indecisos.
Alguns clientes são decididos, têm opinião forte, têm personalidade marcante, eles firmam suas posições, mas alguns compradores, alguns clientes são um pouco indecisos. Eles têm outras propostas, ele tem outras alternativas, mas eles gostaram de você. Eles gostaram da proposta que você fez. Eles só estão precisando que você dê um pequeno empurrão. Pequeno empurrão não é empurrão no precipício, tá? É um pequeno empurrão para facilitar a tomada de decisão deles. Na verdade, eu costumo dizer nos meus treinamentos de venda que são clientes que precisam de um pouco da nossa ajuda. E atenção, não tenha nenhum medo de achar que dar este pequeno empurrão é forçar alguém a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Vou reafirmar para você e vou dizer isso mais adiante. Nenhum cliente fecha uma venda de um produto que ele não gostou. Nenhum cliente fecha um negócio de um serviço que ele não está de acordo com o preço ou com o prazo de entrega. Ninguém faz um cliente tomar decisões contrárias à sua vontade. Isso seria manipulação. Isso seria coisas de um profissional de vendas antiético. E eu jamais ensinarei manipulação. Nem domino técnicas de manipulação, de hipnose, vou convencer o cliente a fazer uma coisa tipo pula que nem um sapo, né? Isso é técnica de hipnose, mas eu nunca vou convencer ninguém a mostrar para um cliente técnicas de manipulação. Mas sim, você pode dominar técnicas que facilitem a tomada de decisão de um cliente que gostou do seu produto, gostou da sua proposta, mas ele ainda está um pouco indeciso. E neste momento, a ação do vendedor, com base na técnica de vendas, pode levar ao fechamento. Então, é hora de ir para o terceiro caso, do tipo de comprador ou de comprador que você, se não pedir o fechamento, vai depender da decisão do cliente. Talvez ele saia sem comprar, talvez ele não responda mais o seu WhatsApp e assim por diante. Veja bem, neste caso, é preciso saber em que momento eu vou tentar o fechamento. Esses dias eu estava dando uma palestra e uma pessoa perguntou assim para mim: Eduardo, qual é o cliente mais difícil de lidar? Na minha opinião, é o cliente mudo. Sabe aquele cliente que não fala nada? Você argumenta, e este cliente, você acaba não falando nada para ele? Pois bem, neste momento, você precisa saber se já é hora de você tentar um fechamento ou não. Mas muitas vezes, se eu não fizer uma pergunta para o cliente, eu não sei se está na hora de fechar ou não. Por isso, eu sugiro que quando você está diante de uma compradora, quando você está diante de um comprador que fala muito pouco, você use uma pergunta para ancorar com pontos positivos o seu fechamento de vendas. E eu vou botar na sua tela algumas opções de perguntas e você pode escolher quais delas ou qual delas mais combina com você. Eu poderia perguntar assim para o cliente, sempre tratando o cliente pelo nome. Luísa, o que você achou dessa solução? Ela está de acordo com o que você esperava? Neste momento, ao fazer esta pergunta, eu jogo o cliente para um tipo de afirmação que me permite dizer se eu estou no momento de tentar fechar ou não. Talvez o cliente vai dizer assim, não, o que eu tô vendo aqui está dentro do que a gente está buscando, é uma hora que você pode tentar um fechamento. Ou talvez o cliente, neste momento, aquele cliente que não fala, faça algum tipo de objeção que necessite você primeiro contornar essa objeção para tentar fechar a sua venda. Outra pergunta que eu posso fazer que ancora o meu fechamento, quando eu estou diante de um cliente que eu não sei se eu estou pronto para fechar ou não, você pode perguntar assim para o cliente, me conta uma coisa, essa proposta que eu te fiz, esse produto que eu te apresentei, esse serviço aqui que eu estou falando, está dentro das tuas expectativas e necessidades? A resposta deste cliente permite a você compreender se você está perto do fechamento ou não, ou se você tem que entrar numa negociação ou fechar a sua venda. Você pode ter perguntas mais elaboradas do tipo, Flávio, você consegue ver como essa solução vai facilitar a sua vida? Flávio, eu consegui transmitir para você com clareza como isso aqui que eu estou mostrando para você pode melhorar a tua empresa?
São perguntas do tipo que geram, neste momento, uma resposta do cliente que permite a você compreender se você está num momento de fechamento ou não. Porém, em alguns casos, você não tem que fazer essa pergunta. Em alguns casos, você vai ter que observar sinais não verbais de fechamento. E aqui a gente entra em muitos estudos da própria programação neurolinguística. Alguns desses sinais são mais difíceis da gente ver. Outros sinais, à medida que você passa a ter um olhar um pouco mais atento, estes sinais ficam mais claros para você. Então, eu peguei aqui 4 exemplos, desde os sinais mais simples até sinais mais complexos que só um grande observador conseguiria ver. Por exemplo, um sinal não verbal que você pode tentar fechamento. O cliente pega o produto de novo. Você está com o produto aqui. O cliente pega o produto de novo para olhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém pega de novo o que não está gostando. A gente pega de novo o que a gente está na dúvida. Você vende um plano de saúde, você vende com um folder, você vende um projeto de arquitetura. O cliente pegou de novo o projeto, ele pegou de novo o produto, vai por mim. Este cliente está na dúvida e sim, é uma boa hora de você tentar o fechamento. Me conta aqui, você quando está negociando com um cliente, você está com um cliente sentado numa cadeira, vocês estão negociando numa mesa? Pois bem, entende uma coisa. Toda vez que o cliente estiver com seu corpo para a frente, ele está numa situação não confortável. Ele está numa posição que a gente chama de luta e combate. Toda vez que o seu cliente está mais para trás, significa que teu cliente está mais relaxado. Ele está mais sereno. E isso é um sinal que o que você está falando para ele está dentro das ideias do que ele está pensando, está dentro do que ele está buscando. Esses são 2 sinais muito básicos. O tocar novamente ou estar na cadeira mais confortável mostram que sim, são boas horas para você tentar. Mas tem 2 jeitos também que são interessantes só para você saber, tá? Primeiro lugar, você está atendendo um cliente que usa óculos. Quando um cliente que usa óculos tira os óculos, é sinal que ele tem alguma dúvida. Mas é sinal que de alguma maneira ele gostou do que você está mostrando. Então talvez seja uma hora que você possa tentar um fechamento. Eu brinco sempre que eu também uso óculos, parece que a gente quer clarear as ideias quando a gente tira os óculos. E claro, só para você saber, porque é muito difícil de observar, mas com o tempo, quem sabe você se torna um grande observador. Todo cliente que olha para cima está pensando porque está gostando. Porque todo cliente que olha para baixo não está gostando. Se o cliente está olhando para baixo, ele não está gostando do que você está mostrando. Se ele está olhando para cima, ele está muito inclinado a ouvir uma proposta sua. Esses são sinais para você saber. E é claro, tem o sinal que é o mais simples de tudo. Na medida que o cliente está fazendo assim, acenando com a cabeça, ele está deixando muito claro para você que os seus argumentos são consistentes. Pois bem, agora, na minha opinião, a gente chegou no ponto mais importante deste módulo de fechamento. E agora eu quero ensinar para você o que praticamente nenhum treinamento de fechamento de vendas no Brasil ensina. E eu não estou falando mal de ninguém, eu aprendo muito com meus colegas, eu sou um devorador de livros, eu assisto muito treinamento e às vezes, por ter a prática, eu consigo ajudar as pessoas a entender algumas coisas que são decisivas para esse momento da venda. E agora eu vou te falar uma das mais importantes delas. E como eu sei que quando você está fazendo esse treinamento, e eu não sei em que condição você está assistindo esse treinamento, você pode estar na sua empresa assistindo o treinamento com seus colegas sem nenhum celular na mão. Você pode estar na sua casa ou no carro e você está fazendo outras coisas enquanto está assistindo esse treinamento só para dizer que assistiu o treinamento. Por isso, eu quero te pedir uma coisa agora. Para o que você está fazendo. Escuta o que eu vou te falar, porque isso vai destravar a sua mente para uma ideia que é muito poderosa. Entenda uma coisa. Se o que você está oferecendo para o cliente agora, o teu produto ou o teu serviço, ele pode comprar quando ele quiser, que está sempre disponível. E se o que você está oferecendo para o teu cliente agora
as condições que ele vai pagar, as condições que ele vai comprar, se ele comprar daqui a uma semana, daqui a 15 ou 30 dias, são as mesmas que ele teria comprando hoje, você está dizendo para o seu cliente, não tenha pressa de comprar. Porque está sempre disponível e você vai pagar o mesmo preço. E acho que você vai concordar comigo numa coisa. Quanto mais teu cliente demorar para decidir, mais longe ele está de comprar de você. Quanto mais teu cliente demorar para decidir, provavelmente com mais empresas e recebendo mais propostas, ele está buscando. Por isso, você precisa ter competência, e não é qualquer um que tem, mas agora você sabe o que tem que fazer, você precisa ter competência para fazer isso que eu vou te falar agora. Vender nos tempos atuais é criar um senso de urgência. O vendedor que é um mestre em vendas, aquele vendedor, aquela vendedora que é fera, ele sabe que na medida em que ele criar para o comprador algum senso de urgência, algum fator que apresse a tomada de decisão do cliente, não que ele tenha que decidir na hora e comprar naquele momento, que se ele não comprar, o mundo vai acabar, mas que acelere o processo de tomada de decisão, a verdade é essa. Vendedores que criam um senso de urgência fecham no mínimo o dobro ou o triplo das vendas do que aqueles vendedores que não sabem criar senso de urgência. E eu imagino que neste momento, você que me honra assistindo esse treinamento, você deve estar pensando neste momento, tá, Eduardo, e como é que eu crio um senso de urgência? Você cria um senso de urgência usando 2 gatilhos mentais. Mas, Eduardo, o que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são comandos no cérebro que quando você faz alguma coisa, o cérebro, como ele sempre busca atalhos, o cérebro, como sempre busca comparações em coisas que as pessoas já viram ou já viveram, quando você faz o uso de determinadas técnicas, o gatilho mental que o cliente utiliza, neste momento, acelera o processo de tomada de decisão dele. E atenção, você vai ver agora que, de novo, isso não tem nada a ver com manipulação, mas sim como uma estratégia de vendas tranquila e serena, que permite ao cliente compreender que se ele gostou do que você está mostrando, se o valor que você está oferecendo está dentro do que ele acha razoável pagar, que ele não precise de mais tempo para tomar decisão. E eu vou repetir de novo, sou pena de que se eu não repetir, você possa pensar que isso seria algum tipo de manipulação. O uso de gatilho mental vai apressar a tomada de decisão do cliente desde que ele gostou da solução que você apresentou e desde que o que você mostrou em termos de valores está dentro da margem que ele aceita pagar. E Eduardo, quais são esses 2 gatilhos? Muito simples. Um deles é o gatilho da escassez e o outro é o gatilho da oportunidade. Vamos falar um pouquinho agora de cada um deles. Como funciona o cérebro do cliente em relação à escassez? Vamos lá. Eu não quero aqui fazer uma pergunta gigantesca. Se você tem interesse, se você já comprou meus treinamentos, provavelmente você tem um treinamento chamado Gatilhos Mentais para Vender Mais. No treinamento de gatilhos mentais, eu levo mais de 1 hora para explicar todos os gatilhos. Mas neste momento, eu preciso ser mais objetivo com você. Como funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro, em termos de escassez, funciona assim. Se tem pouco, deve ser bom. Se tem muito, não deve ser bom. Se tem uma coisa que está vendendo muito, se tem uma coisa que todo mundo está comprando, provavelmente deve ser bom. E o nosso cérebro imediatamente busca esse atalho. E toda vez que você gera uma escassez, não é que a escassez vai forçar o cliente a tomar uma decisão mais rápida. É que o cérebro humano, quando perceber que algo é escasso, ele dá mais valor. Então, agora, você tem que parar esse vídeo, talvez daqui a 1 minuto, e pensar naquilo que você vende hoje.
como eu poderia criar uma escassez? E essa é a pergunta que você precisa saber responder, mas eu vou colocar na tela para você, nesse momento, algumas frases de escassez. Você vai ter que criar as suas. Frases do tipo, são as últimas vagas, geram na mente do cliente a seguinte ideia: se está todo mundo comprando, deve ser bom. E se eu gostei, por que eu vou demorar para decidir? Quando você diz, temos poucos horários disponíveis na semana que vem, você está dizendo no cérebro do teu cliente. Significa então que essa clínica deve ser muito boa. Se ela está com agenda lotada, deve ser uma clínica que vale a pena comprar. Quando você diz para o cliente, temos poucos terrenos na frente do lago, você está dizendo para o cliente, opa, é sinal que as pessoas estão comprando, então deve ser bom, então é mais fácil para mim tomar a minha decisão de compra. Ou você pode dizer para o cliente, este modelo que você gostou, a gente tem poucas unidades em estoque. Nós temos mais estoque de outros modelos, está tranquilo, mas nesse que você gostou, a gente está com poucas unidades. Quando você usa o gatilho da escassez, na mente do cliente ativa uma ideia. Se tem pouco, deve ser bom. E se eu gostei e tem pouco, por que eu não vou comprar? Mas eu imagino que neste momento, você que está aí do outro lado, pode ter pensado assim, Eduardo, é que o que eu vendo não tem escassez. O cliente está comprando um imóvel. É mais difícil eu gerar uma escassez para um imóvel. Às vezes o que você vende não propicia a gente oferecer algum tipo de escassez. O cliente está comprando um treinamento online. Como é que eu vou dizer que tem poucos? É online. Todas as pessoas que quiserem comprar, podem comprar. Por isso, talvez você possa fazer uso de outro gatilho mental que é extremamente útil para fechar uma venda, que é o gatilho mental da oportunidade. Se o cliente achou interessante o que você mostrou, se ele gostou do preço que você ofereceu para ele, e você mostrar que o que você tem nesse momento é uma oportunidade que não tende a se repetir, talvez neste momento o cliente tome a sua decisão de compra. Então, vamos falar agora de algumas frases de oportunidade e lembrando, crie as suas. As frases de oportunidade dependem das condições que você vende. O que eu quero passar para você é que se você tiver uma boa oportunidade para oferecer, a chance de você fechar é muito maior. Então, vamos colocar na tua tela, neste momento, algumas frases de oportunidade. Se você comprar hoje, ou se você decidir até amanhã, eu te consigo frete grátis. Outra técnica que sempre funciona como oportunidade é a técnica do estamos esperando um aumento de preço. Mas se você disser para o cliente, estamos esperando um aumento de preço sozinho, o cliente não vai acreditar em você. E ele vai pensar, isso é papo de vendedor. Por isso, te liga na sugestão que eu vou te dizer agora. Você vai dizer assim para o cliente. O cliente diz, eu vou pensar, diz, perfeito, fica à vontade. Só deixa eu lhe dizer uma coisa. O preço que nós estamos praticando por esse produto aqui, por esse serviço, a gente já está com essa mesma tabela de preço há algum tempo. Uma coisa eu posso lhe garantir, este preço não vai se manter por muito tempo. Se você me perguntar se o preço vai aumentar amanhã, depois da manhã ou daqui a uma semana, eu não sei lhe dizer e nem iria mentir para o senhor. Mas eu posso lhe dar uma certeza, que em seguida esse valor vai ser reajustado. O que eu posso dizer para você é que comprando agora, ou quem sabe decidindo até amanhã, você garante esse mesmo valor sem correr o risco de ali adiante ver o preço aumentar e aí você vai vir me cobrar dizendo como assim? Você me falou que estava por tanto, mas eu queria ter tido a tranquilidade que eu disse para você. Eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir sustentar esse preço. Uma outra frase que você pode dizer para o seu cliente, que é uma frase de oportunidade, é você usando a própria palavra oportunidade. Você dizendo para o cliente, é uma oportunidade única por esse valor. A gente não pratica normalmente esse valor, mas a gente está com uma condição muito particular. E se você quer comprar, essa é a melhor hora para comprar. Ou às vezes você pode criar uma oportunidade com uma condição de pagamento melhor, do tipo, fechando agora, a gente normalmente só vende em 4 vezes, mas se você fechar agora, eu conseguiria parcelar para você em 5 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito.
Todas essas técnicas são técnicas que geram e que aproximam você da tomada de decisão. Mas é claro que você não vai chegar para o cliente depois de escassez, depois de usar uma oportunidade, dizer assim para o cliente: e daí? Vamos comprar? Por isso, para você ser um ninja das vendas, para você ser um mestre em vendas, você tem que aprender o poder das perguntas indiretas. Sim, existem algumas perguntas que são indiretas, que depois de você argumentar, elas aproximarão você do cliente tomar a decisão de compra. E é claro, eu quero entregar para você nesse momento algumas perguntas indiretas para você pensar quais delas combinam mais com o que você vende, para treinar a sua equipe ou para você mesmo, vendedor, saber usá-las e aumentar a sua chance de fechar a venda. Vamos colocar então juntos na tela algumas perguntas indiretas que levam ao fechamento? Vamos começar com a mais básica de todas e talvez a mais popular. O que fica melhor para você? No Pix com 5% de desconto ou no cartão em até 5 vezes? Qualquer resposta que o cliente disser nesse momento, você acabou de fechar a venda. Você, por exemplo, poderia fazer outro tipo de pergunta indireta, que às vezes combina com o que você vende. Quando tem que marcar uma hora, quando tem que marcar uma entrega, você vai dizer assim para o cliente: nós estamos com a agenda lotada, mas eu conseguiria um horário na terça-feira. Terça-feira é um dia bom para você? Por exemplo, tem um outro jeito que é uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que leva ao fechamento. Nós fazemos no seu nome ou no nome da sua empresa? Eu pego os dados da sua empresa com você ou eu pego os dados da sua empresa com a sua secretária? Quem sabe isso já faz você ganhar tempo. Seja qual for a pergunta indireta, você pode se aproximar do sim. Por exemplo, quando você tem mais de uma opção, você pode dizer assim para o cliente: me conta uma coisa, das soluções que eu apresentei para você, você prefere a opção mais básica ou você prefere a nossa versão premium, que é onde você vai ter o melhor de todos os nossos serviços? Seja qual for a resposta que o cliente der, em qualquer uma delas, você acabou de fechar as suas vendas. E para você que não abre mão do melhor em vendas, para você que quando está vendendo faz uma verdadeira venda consultiva, para você que ajuda o cliente, faz perguntas, compreende a necessidade dele, apresenta uma solução, e agora você está diante de um cliente que não está tomando a decisão de comprar, talvez seja a hora de você utilizar a técnica de vendas mais persuasiva que eu já inventei até hoje. E que eu treino com os meus clientes e eu vejo o quanto essa técnica é poderosa quando você está diante de um cliente indeciso, que muitas vezes está com muitas propostas dos seus concorrentes, muitas vezes de produtos extremamente parecidos com o seu ou de serviços muito semelhantes que o cliente não tem nem poder de discernir qual deles tem mais qualidade ou menos qualidade. Neste momento, você vai usar a técnica do confie em mim. Deixa eu te ensinar ela agora. Depois de ter feito sua apresentação, respondido algumas objeções, você sentiu que o cliente está indeciso, sugiro que você diga assim para o cliente, usando o nome dele. Jorge, eu te apresentei os nossos produtos e como ele resolve o seu problema. Jorge, me dá um voto de confiança. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar esse produto. Meu amigo, quando você diz para o cliente, me dá um voto de confiança, o não agora é para o vendedor e não mais para a empresa. E quer saber de uma coisa? A coisa mais fácil no mundo é dizer não para uma empresa. Disse não para a Tramontina, normal. Disse não para qualquer empresa, disse não para a construtora tal. Agora, dizer não para uma pessoa que é acolhedora, atenciosa, dizer não é muito mais difícil. Ou eu poderia dizer assim para o cliente, você tem várias alternativas aqui. Eu te apresentei aqui como a nossa clínica resolve o teu problema, como o nosso projeto atende você. Agora, só preciso pedir uma coisa para você. Me dá um voto de confiança. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai entregar muito acima do que você espera o que eu te ofereci agora. E eu assumo esse compromisso com você de acompanhar tudo isso até a sua completa satisfação.
Eu chamo essa técnica de apele para os mais nobres sentimentos. Porque quando você sabe apelar para os mais nobres sentimentos, você tem muito mais chance de vender. Repito, alguns clientes fecham naturalmente. Alguns clientes fazem perguntas que, se você tiver a técnica do bateu, levou, a resposta da pergunta leva para o fechamento. E alguns clientes você vai fechar se você dominar algum tipo de técnica, quem sabe criando alguns centros de urgência, usando escassez ou oportunidade e fechando essa venda com uma pergunta indireta ou pedindo para o cliente um voto de confiança. Na próxima aula, rapidinho, eu quero mostrar para você as últimas dicas para você fechar vendas.